Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este canal e à reflexão diária de hoje, sábado da quinta semana da Páscoa. Continuamos aqui o Evangelho de João 15, só que hoje os versículos de 18 a 21. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Bom, nós já discutimos isso outras vezes, né? A ideologia do mundo é totalmente contrária à ideologia do Evangelho. Né? Por isso que Jesus fala, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O mundo tem uma ideologia perversa, muitas vezes, de exclusão. O Evangelho, ao contrário, manda incluir. Né? Todos são filhos de Deus. Na sociedade, quem tem poder e dinheiro são os primeiros, né? Aqueles que não têm são os últimos, são os excluídos da sociedade. Portanto, o cristianismo, quando ele é vivido de fato, ele incomoda. Ele incomoda. Nos primórdios do cristianismo, quando ele era vivido com garra, né, ao ponto dos cristãos morrerem mártires, ele incomodava. Ele incomodou o Império Romano. O Império Romano teve que conviver com o cristianismo durante 300 anos. Até que, por fim, quando metade do Império era cristão, na clandestinidade, o imperador viu uma oportunidade e liberou o cristianismo como uma das religiões do Estado. Né? Parou-se ao período de perseguição, ano 320 alguma coisa, Constantino. Né? Então ele, não vou dizer que ele era bonzinho não, ele viu que metade do império era cristão. Então vamos liberar essa bexiga para a gente não ter mais problemas, né? E liberou. E depois ele torna, eu acho que o próximo imperador, se não me engano, ele torna o cristianismo, acho que é Teodósio, acho que 50, 60 anos depois, torna o cristianismo religião oficial do império. Mas até então, não. Né? O cristianismo incomodava. Como é que eu vou admitir que eu, um homem poderoso, vou ser colocado no mesmo nível de um pobre coitado? De jeito nenhum. Isso é inconcebível. Então, era um choque muito grande numa sociedade hierarquizada, que continua hierarquizada até os dias de hoje. Né? A humanidade não mudou muito. Não mudou muito. É estarrecedor, principalmente a questão do preconceito do Brasil, né? Que é um preconceito estrutural. E quando eu vejo pretos que conseguiram melhorar a condição de vida sendo preconceituosos contra os pretos, isso para mim é estarrecedor. Né? Como se ele tivesse deixado de ser. É algo assim absurdo, impossível, né? Uma coisa assim estarrecedora. Ou então pessoas que viveram uma pobreza extrema e que depois conseguiram melhorar de condição de vida, olhar com desdém ou com desprezo para pobres que estavam na mesma condição que eles anteriormente. É uma coisa assim estarrecedora. O que me torna melhor do que o outro? Só porque eu comecei a ganhar dinheiro, porque eu me formei, porque eu sou doutor, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não, gente, não tem sentido isso. Né? Eu não posso achar que sou melhor do que o outro porque eu venci na vida. De jeito nenhum. Eu teria que ter compaixão pelo outro justamente por isso. Eu já senti na pele o que o outro sentiu. Então eu deveria ajudar aquela pessoa, na medida do possível, volto a dizer, tá? Para que ela também saísse daquela situação. Mas não, né? Eu já vi cenas assim estarrecedoras. Como eu falei, eu já vi preto sendo preconceituoso com outro preto. Nossa, assim, meu Deus, eu não estou presenciando isso. Né? E aí você chama a atenção da pessoa para aquela atitude dela, ela fala assim, não, eu não estou errado. Cara, como tu não está errado? Tudo bem, isso é outra coisa. Então, lembrando essa situação de que o cristianismo vai contra totalmente a ideologia do mundo. Por isso se criou uma certa dualidade, né? Um maniqueísmo social. Né?
de classificar tudo como do mundo como ruim. Não, Deus criou o mundo, a natureza Deus criou. A mentalidade mundana, não. Aí sim, isso é obra do mal. É uma ideologia, uma mentalidade que exclui, uma ideologia perversa, onde alguns têm acesso a tudo que tem de melhor na vida e a grande maioria da população não. Isso é uma sociedade perversa. Isso é. Não tem como dizer que isso é de Deus, porque não é. Né? E aí, quando o Evangelho denuncia essa situação, desagrada. Por exemplo, uma sociedade como a nossa, onde impera muita corrupção. Impera. Dizer que não é querer fechar os olhos. Né? Quando uma pessoa não aceita a corrupção, como assim não? Quanto é o preço? Eu pago. Não. Opa, como assim? E aí, se ela é cristã, vai totalmente contra a ideologia da sociedade. Onde o dinheiro compra tudo. Não, o dinheiro não compra tudo. Dinheiro não compra tudo. Então, é ter essa noção, né, de que a mentalidade cristã incomoda. Quando uma pessoa ela é honesta, quando uma pessoa é correta, quando uma pessoa busca viver na sua integridade, né, ela incomoda quem não quer viver da mesma forma. E muitas vezes ela se torna alvo ou de zombaria ou de perseguição. Porque quem gosta de viver na impureza, quem gosta de viver na desonestidade, quem gosta de fazer as coisas erradas, quando ela entra em contato com uma pessoa que faz as coisas certas, isso incomoda ela. Por quê? Porque ela vê que dá para fazer da maneira certa. Só que ela não quer. Ela quer viver daquela forma. Né? Por exemplo, numa empresa que você vai, onde as pessoas já estão lá há muitos anos e não querem mais saber de trabalhar, estão levando a vida como quer, e chega alguém novo disposto a trabalhar, isso incomoda. É um exemplo, né? Isso incomoda. E aí, ou vou boicotar a pessoa, ou vou fazer da vida dela um inferno. Por quê? Porque eu não quero mudar. Porque para mim está mais cômodo assim. Eu sei que é errado. Porque se eu não concordo, se eu acho que eu estou ganhando pouco, se eu não concordo com os princípios da empresa, ou acho que o meu patrão é um cara que não merece que eu trabalhe para ele, eu procuro outro lugar. Mas não, eu me acomodo e vou ficar ali. Então tem que ter essa noção, sabe, de que temos que buscar fazer as coisas de maneira correta. E não podemos ficar criando argumentos ou desculpas para fazer as coisas erradas. Não. Eu tenho que entender o que é certo, o que vai de acordo com o Evangelho. É isso? Então eu não vou criar desculpas para não viver isso. Se eu sou cristão, tá? Estou falando aqui para cristãos. Se eu não sou cristão, é outra situação. Aí entra uma questão moral e ética da pessoa. Mas para nós cristãos, nós temos que viver de acordo com o Evangelho e não de acordo com aquilo que o mundo apresenta. Porque a coisa que mais me cria ojeriza é: mas todo mundo faz. Por que eu não vou fazer? Você não é igual a todo mundo. Você é um cristão. Então faça a coisa de maneira correta. Queridos irmãos e irmãs, terminamos mais uma semana por aqui. Desejo a todos um abençoado final de semana. Retornamos na próxima segunda-feira. Um grande abraço. Fique com Deus. Tchau.